Queridos irmãos, nesta noite eu quero meditar com os irmãos na palavra do Senhor, no Salmo de número 11. Diz a palavra do Senhor, Salmo de número 11. Você pode abrir a sua palavra e junto nós vamos ler agora o Salmo de número 11, que assim diz: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para, das sombras, as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a tua face. Ó Deus, como é bom poder estar diante do Senhor, como é bom estar louvando ao Senhor, e de forma especial como é bom ouvir a tua voz que vem através da tua palavra revelada, através do teu Santo Espírito que fala e nos convence. Pai, muito obrigado mais uma vez por estar aqui recebendo a nossa adoração. E uma coisa eu também te peço, que o Senhor fale conosco poderosamente através desta reflexão. Eu oro assim e já te agradeço no doce nome de Jesus. E todos digam amém. O tema da mensagem nesta noite, Tiele: o que fazer quando os alicerces da vida forem abalados? Nunca vivemos num mundo, num tempo de tanta insegurança. Nunca vivemos num tempo de tantas incertezas. Eu vejo famílias desestruturadas. A economia, mais uma vez, está sendo abalada. E a pergunta que vem ao meu coração nesta noite para você é o que o salmista destaca no versículo de número 3. E aqui eu posso novamente trazer essa questão para nós refletirmos. O que fazer quando os alicerces da vida forem abalados? Nesta noite, de forma muito simples, eu quero trazer uma receita para que nós possamos ser curados, libertos e sentirmos a segurança que só Jesus pode nos dar. Um remédio, onde eu vou destacar aqui alguns pontos, de forma didática para você guardar no seu coração e aplicá-la no seu dia a dia. A primeira coisa que eu preciso aprender quando os alicerces da vida nos abalam, o salmista está dizendo aqui, Salmo 11, versículo 1, diz: No Senhor me refugio. É interessante que a palavra Senhor, em hebraico, significa Yahvé e significa eterno, a segurança de Davi, que mais uma vez, inspirado por Deus, faz esta oração e nos deixa esta palavra de inspiração. Está no momento de aflição, querendo fugir e sendo motivado a fugir da perseguição de Saul.
Mas a resposta dele está: no Senhor me refugio. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que eu posso aprender com você nesses dias é que o que um inimigo tão microscópico pode parar e fazer um tempo tão catastrófico. Que segurança nós temos nas coisas temporais? A nossa segurança, mais do que nunca, nesta hora nós precisamos parar para pensar que está em Jesus. Que hino lindo que todos nós conhecemos, que começa assim: que segurança sou de Jesus. Que coisa linda! A nossa segurança está no Senhor, a nossa segurança eterna, o Senhor, o eterno, a nossa segurança. Não só nesses dias de aflições, mas em todo o tempo. Porque há uma heresia quando muitos ainda pregam que o justo, que o crente, que o cristão não fica doente. A Bíblia vai dizendo que no mundo teremos aflições. Jesus sofreu aflições, todos nós, mas a nossa segurança não é só nesse momento, aqui, agora. Mas teremos por toda a eternidade somente com Jesus. Como eu disse a vocês, o salmista estava sendo motivado a fugir, e ele então questiona os seus amigos: como então vocês podem me dizer para fugir para os montes? A verdade é que quando o medo chega, a primeira reação de muitos é a fuga. Aliás, a fuga é consequência do pecado. Já o primeiro casal, quando querendo ser confrontado por Deus, eles fugiram. É nesta hora que nós precisamos parar para pensar: como vocês querem me pedir para fugir? É hora, igreja, de nos levantarmos, não somente com uma voz profética, espalhando fé e não medo, mas se posicionando. Eu vejo muitos irmãos que estão acuados, que estão amedrontados. Irmãos, eu não quero dizer que você não deve ser prudente, eu não quero dizer que você não deve ser precavido, não é nada disso. Eu quero dizer que acima de tudo isso, a nossa segurança diante de um inimigo só visto nas lentes de um microscópio, não há outro senão Jesus que nos guarda. Enquanto daqui a pouco muitos poderão ir dormir e vão dormir, a Bíblia vai dizendo que o guarda de Israel não dormita. Ele continua zelando e guardando a todos nós. O salmista vai dizendo: logo me deito e pego no sono, porque no Senhor é que eu confio. Como fugir para os montes? A segunda lição que eu preciso aprender com vocês e partilhar com vocês nesta noite é que, quando os alicerces da vida estiverem sendo abalados, recuse fugir. O que fazer? Fugir ou se refugiar? Parece uma coisa igual, mas não é. Refugiar-se é uma coisa, fugir é outra, totalmente diferente. Nós precisamos recusar a fuga diante das perseguições, a fuga diante das provações, das aflições. Queridos irmãos,
nós precisamos recusar, fugir principalmente nesses últimos dias dos sofismas. O que são sofismas, irmãos? São pensamentos ardilosos, são pensamentos tendenciosos que nos induzem ao erro, que induzem cobrir a verdade. Nós precisamos recusar, fugir, ouvindo esse conselho de Deus. Muitas das vezes, do exagero de tantas más notícias, de uma parte da mídia que é sórdida. O ministro da Saúde já dizia hoje ou ontem, se não me falha a memória, e todos nós sabemos que a boa notícia não dá ibope. Os jornais só conseguem ser vendidos e eles só conseguem lucrar com as más notícias. Nós precisamos fugir. Hoje eu escutava um áudio muito interessante que me fez rir, de uma pessoa que dizia: pastor, se o coronavírus não me atingir, eu quero dizer que tanto que eu comi nesses dias que eu já estou de quarentena, eu já estou com muita dificuldade. E o fato é que há uma palavra e um pensamento chave aí para os nutricionistas que diz que nós somos o que nós comemos. Isso é uma verdade, que eu diga eu quando olho para o espelho. Então, amados, vamos alimentar a nossa fé, não alimente o seu medo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tantos recursos. A palavra do Senhor é espírito e vida, é esperança, é a verdade. Recusa fugir. Recuse os sofismas. Queridos irmãos, nós precisamos, diante deste momento em que o mundo não será o mesmo, a igreja não será mais a mesma, a nossa vida está marcada. Até Jesus voltar, nós estaremos aqui, sendo coadjuvantes deste tempo, da história contemporânea. Mas quiçá os nossos netos, bisnetos, poderão ver tudo isso sendo registrado nos livros de história, do que aconteceu neste mês de março de 2020. O mundo parou. E nós precisamos parar para pensar. Quando os alicerces da nossa vida estiverem abalados, o que eu faço? Versículo 3 vai dizendo: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Primeiro, reafirme a sua confiança em Deus. Agarre-se nas promessas do Senhor. Eu escutava um hino ontem de madrugada. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor. Firmes. Reafirme a sua confiança em Deus. Em quem você tem crido? Recuse fugir. De um gigante chamado medo, que não moram nas florestas
e não estão escondidos nas cavernas, estão dentro de nós mesmos. Recuse fugir. O que fazer, irmãos? O que fazer? A palavra do Senhor vai dizendo que nós precisamos, nessa terceira lição, resistir aos inimigos. Os grandes inimigos não estão lá fora, estão dentro de nós mesmos. Certa feita, os estudiosos disseram que as grandes guerras ainda não foram registradas e as pessoas não conhecem na história, porque as grandes guerras acontecem dentro de cada um de nós. Reafirme a sua confiança em Deus, resista a fugir. Recuse os sofismas. Resista aos inimigos. Davi estava sendo convidado a fugir para o monte, ao invés de enfrentar Saul, que trazia muita angústia, perseguição à sua alma. E Davi sabia muito bem, porque olha que interessante, voltando no versículo 2, diz assim: os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para dar sombras. Davi, como um grande guerreiro, sabia muito bem a força e o que um arqueiro poderia trazer quando ele estivesse na espreita, as ocultas, as sombras. E nós estamos vivendo um momento de sombras, de muitas dúvidas. Reafirme a sua confiança em Deus. Recuse fugir, resista aos sofismas, resista aos inimigos que estão dentro de nós. Davi vai falando que as sombras, esse grande inimigo, se colocam para atirar contra os retos de coração. Irmãos, uma outra verdade, uma outra lição que nós podemos extrair desses versículos, deste salmo tão lindo, dessa palavra tão profunda, está no versículo 4 que diz: o Senhor está no seu santo templo, e ao mesmo tempo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor está no alto céu, olhando, como aquele que detém o poder de governar o mundo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem as suas mãos a soberania e o controle sobre todas as coisas e sobre tudo. Ainda que essa situação pareça fora do nosso controle, fora do controle da saúde pública, nada está fora do controle e da agenda de Deus. Reconheça a soberania do Senhor. Estudando um pouco essa mensagem, eu pude conhecer através da sinopse de um filme muito interessante que eu queria indicar para vocês. A Escolha de Sofia. A Escolha de Sofia é um romance de uma jovem polonesa cristã que se casou com um judeu. E ela viveu nos tempos da Segunda Guerra, foi presa e pôde viver no campo de concentração. E por não negar a sua fé, lhe foi dada uma oportunidade muito difícil. E essa história é um romance
contado também num best-seller em 1982, 83, que aconteceu por meados de 1947, onde esta jovem era muito bonita, diz este filme, e chamando a atenção de um dos soldados ali no campo de concentração, ele então deixa ela fazer a escolha entre dois filhos de quem deveria morrer: a sua filha de 8 anos ou seu filho de 10 anos. Uma escolha difícil de se fazer. Imagine, irmãos, e ela teve que fazer esta escolha, preterindo o menino de 10 anos, porque a história conta que ela disse que aquela menina não teria força suficiente para aguentar ainda todo aquele mártire no campo de concentração, e o menino poderia aguentar um pouquinho mais. E este romance vai dizendo que esta escolha foi marcante na vida dela, que mudou a vida dela, carregou isso para a vida toda, trazendo uma grande lição de vida para todas as pessoas que ela contavam, para o seu amigo, para a sua amiga, quando ela chega nos Estados Unidos e começa a narrar esta história que marcou a vida dela. Um momento difícil na decisão de uma pessoa, e é isso que vive a nossa nação. Um momento difícil. De decidir o que fazer quando os alicerces da vida se abalarem. Os valores da nossa fé estão abalados, os valores da família estão abalados, os valores e os pilares econômicos e sociais estão abalados, o Estado está abalado. Os 4 pilares básicos que sustentam um Estado, uma nação, estão abalados: a igreja, a escola, a família e o Estado. O que fazer quando tudo isso acontecer? Uma decisão difícil para amanhã, segunda-feira, eu e você sairmos pela manhã e pensarmos, ou decidimos por isso em continuar numa reclusão social, com medo da epidemia, de um inimigo viral, ou enfrentarmos um colapso econômico social. Eu estou fazendo uma pergunta. E aqui está a oportunidade de nós exercermos a liberdade de ir e vir, do livre-arbítrio. É você que vai decidir, não sou eu. O Estado já tomou algumas decisões e orientações, mas uma decisão difícil para mim e para você decidir. E essa decisão precisa ser feita baseada no momento em que eu convido você a reconhecer a soberania de Deus. Quando os alicerces da vida estiverem sendo abalados, reconheça de uma vez por todas que Deus tem o controle da nossa vida. Não cai de uma folha da nossa cabeça nem um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore, se não é da vontade do Senhor. Reafirme sua confiança em Deus. Recuse fugir, resista aos sofismas, resista aos inimigos que moram dentro de nós. Reconheça a soberania de Deus. E a palavra vai dizendo aqui no versículo 5, o Senhor prova o justo. A Bíblia vai dizendo, muitas são as provações do justo, mas o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. Quem de nós, os heróis da fé, que o digam. Em Hebreus 11 está ali a galeria dos heróis da fé, para nos trazer à memória o que eles passaram, as provações que eles enfrentaram, mas o Senhor os livrou de todas.
Queridos irmãos, reconheçamos de uma vez por toda como igreja, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Se Ele de fato é o Senhor, é Ele que governa as nossas ações. Ele está conosco, em todo tempo, em todo lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, porque eu sei que o Senhor está comigo, está conosco. O Senhor prova o justo. As provações são inerentes daqueles que são escolhidos do Senhor. Todos aqueles que são levados para a disciplina do deserto, das provações, nós precisamos dar glória a Deus, porque Deus quer nos usar. Deus quer nos provar para nos fazer homens e mulheres mais santos de Deus, homens e mulheres mais tementes a Deus, homens e mulheres mais corajosos em anunciar o Evangelho, em andar na contramão do mundo, a denunciar o pecado. O Senhor prova o justo, mas o ímpio. E a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Que triste é ser visto por Deus como uma pessoa insensata, ser reprovado pelo olhar do Senhor, em que o Senhor não tem prazer em gente dissimulada, em gente que está com o seu coração somente voltado e agarrado nas coisas do mundo, envolvidos e embaraçados e condenados pelo pecado. A outra lição que eu posso aprender aqui é: reveja o final dos ímpios. A Bíblia vai dizendo no livro de Provérbios, que na hora da calamidade, os ímpios serão destruídos, mas os justos, mesmo ante a morte, encontrarão socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Reveja o final dos ímpios. É nesta hora em que nós experimentaremos a graça salvífica do Senhor, de sermos confortados por Deus, de sermos consolados, protegidos, preservados pelo Senhor. E ainda que a morte, como cantamos aqui, venha nos sucumbir, estaremos salvos com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Você pode dizer glória a Deus. Reveja o final dos ímpios. A Bíblia vai dizendo no versículo 6, sobre os ímpios Ele fará chover brasas, opressão. Dá para você imaginar essa figura alegórica? Brasas ardentes, incandescente, vento ressecante, que sufocariam. É interessante, irmãos, que entre muitas más notícias que a gente ouve na maioria das vezes, essa semana eu vi um canal, uma emissora destacar quantas pessoas estão sarando e sendo curadas nesta epidemia. E certa feita perguntaram ali para um homem o que ele sentia no momento em que ele experimentava alguns sintomas. Ele disse: é como estar morrendo afogado no seco, um sufoco da alma. E é isso que um vento ressecante traz: sufoco, medo, pânico. Mas nós, Senhor, nós, ó Deus, nós, eu e você, igreja, precisamos estar reafirmando a nossa confiança em Deus, recusando fugir, resistindo os sofismas e os inimigos, reconhecendo a soberania de Deus,
observando nesses momentos, revendo o final dos ímpios, lembrando da palavra que nos traz esperança. Aquele que for fiel até o fim, este será salvo. E para terminarmos, o versículo 7 vai dizendo: pois o Senhor é justo. Ah, que alegria! É um Deus justo, que nesta hora Ele vai fazer a colheita. É nesta hora que nós vamos ver o joio e o trigo sendo separados. É nessa hora que nós vamos ver e vamos experimentar com alegria e com prazer de ter sido fiel ao Senhor, porque Deus ama a justiça. A palavra do Senhor vai dizendo que Ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. É Ele que nos honra, é Ele que nos justifica em Cristo Jesus. Ele ama a justiça. E a palavra do Senhor vai sendo aqui confirmada, que desta forma os retos verão a sua face. Por último, a lição que eu quero partilhar com vocês e que nós guardemos através dessa reflexão é: regozije-se no Senhor, como um justo que aguarda a justiça de Deus em todo o tempo, como naquele último momento, diante das 10 pragas, quando o anjo da morte veio sobre o povo hebreu e também os egípcios, para aqueles que tinham aspergido o sangue do cordeiro nos umbrais de sua casa, o Senhor guardou-os no momento da calamidade, o Senhor guardou-os no momento daquela praga, daquela epidemia, onde já tinham os livrado de outras tantas. Guarde esta palavra no seu coração nesta noite, amados, porque eu tenho tomado o Salmo 91 e guardado no meu coração, hoje mais do que nunca, principalmente o versículo 10 e 11, quando a palavra de Deus nos traz essa segurança, dizendo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque Ele dará ordem aos seus anjos, e Ele nos protegerá em todos os nossos caminhos. Eu creio. I believe Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio que nós estamos guardados. Nós estaremos sendo preservados, porque ainda não é o fim, mas o princípio do fim. E é nesta hora que nós precisamos, como igreja, reafirmar a nossa confiança em Deus, resistir à fuga. Nós precisamos resistir os sofismas, os inimigos, reafirmar a nossa confiança em Deus e reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas, revendo o final dos ímpios, e assim regozijar-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia vai dizendo: alegrai-vos, digo a vocês, alegrai-vos novamente no Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor, alegrai-vos novamente. Vamos estar juntos logo novamente, todos juntos, celebrando ao Senhor, como igreja, como comunidade, aqui ou nos céus, mas estaremos juntos para adorar ao Senhor, aquele que é e sempre há de ser. A Ele o louvor, a honra e a glória,
Louvado seja o nome do Senhor. Amém.